Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Muito bem-vindos e bem-vindas ao canal do Pedro Pereira. Hoje eu vim aqui para falar com você de um assunto maravilhoso que é diagnóstico. Muito bem, na tua oficina quando entra um defeito nervoso, aqueles defeitos bem complicados, você fica louco para desovar aquele defeito porque quer deixar sua oficina livre para que você possa faturar, não é verdade? Não sabe o que fazer. Pois hoje eu estou te trazendo uma das técnicas que vai ajudar você a agilizar o teu diagnóstico. Muito bem. Confesso aos senhores que eu já passei por treinamentos maravilhosos, inclusive treinamento internacional, e jamais me ensinaram o que vocês vão aprender nesse conteúdo. E se você duvida, fica comigo até o final do vídeo que você vai ver que o que eu estou falando é verdade ou não. Muito bem! Após muito discurso, muito estudo, muita discussão técnica, junto a um engenheiro, o qual eu conheci que era um cara muito doido, porém no meu setor eu era um dos que entendia a sua linha de raciocínio, eu desenvolvi um conteúdo chamado investigação e diagnóstico. Muito bem, e como eu sei que os senhores são desafiados todos os dias em diagnóstico, eu resolvi trazer para você apenas um dos conceitos de investigação e diagnóstico. Muito bem. Aqui vai o primeiro conselho, pessoal. Nunca mexa em um sistema que você não conheça. Se você não conhece o sistema, vai buscar informação, tenta estudar aquele sistema para que você possa fazer uma investigação e diagnóstico. Muito bem. Se você já conhece o sistema, então vamos aos passos a seguinte. Primeiro, tem 4 etapas que você precisa respeitar. Quais são elas? Primeiro, qual é o sintoma? Qual é a falha? Qual é a causa da falha? E quando ocorreu o primeiro sintoma? Isso é fundamental para o teu diagnóstico. Muito bem, então vamos para frente. Então, pessoal, agora chegou o momento de eu passar para você um exemplo de investigação e diagnóstico. Então, olha a minha volta, você está vendo que carro bonito, carro bacana, olha que acabamento legal, não é? Bem, imagina o seguinte, esse cliente pega esse carro, leva na tua oficina, deixa lá para fazer um determinado reparo. O cliente pega, sai, vai embora, depois ele lembra, eu acho que eu esqueci a minha chave dentro do carro. Vou voltar lá para pegar o que eu esqueci dentro do carro. Quando ele chega lá, ele vê o carro dele assim, ó. Todo debulhado. Meu Deus, meu carro jamais vai ser o mesmo. Os caras debulharam meu carro. Pronto. Não. Pessoal, eu sou técnico, vocês são técnicos, vocês vão ser técnicos e vocês sabem que existe diagnóstico e reparações que é necessário você desmontar o carro dessa forma. Mas eu tenho um segredo para te contar. Eu já vi pessoas desmontar o carro desse jeito e o defeito não era dentro do carro, era do lado de fora. E aí, como que fica? Como que fica? Você deixou de faturar, perdeu tempo, o cliente vai sair insatisfeito e ainda pode retornar reclamando de um defeito que o carro não tinha. Então, vamos lá. Pessoal, esses acabamentos, geralmente nos veículos atuais, são tudo acabamento de plástico, são peças encaixadas. Quando você puxa, muitas vezes arrebenta as travas, ou quando você coloca não fica no mesmo lugar porque a peça deforma. Quando o cliente começa a dirigir o carro, a carroceria do carro começa a torcer, esses plásticos começam a movimentar e fazer rangido, estalo, e isso começa a incomodar o cliente e ele vai dizer: meu carro não estava assim, depois que eles desmontaram começou esse barulho. Aí começa a sua dor de cabeça. Bem, e o que eu quero dizer com isso? Eu quero te mostrar o conteúdo a seguir, que é para você só fazer a desmontagem de um carro desse, dependendo do diagnóstico, só se realmente for necessário. Eu vou te dar algumas coordenadas que vai ajudar você a fazer alguns diagnósticos. Muito bem, então vamos lá. Pessoal, lembra que eu falei
Nunca mexa em um sistema que você não conhece. Pois bem, então aqui o que eu fiz? Eu estou pegando um exemplo de um cliente que está reclamando que a lanterna traseira lado esquerdo não funciona. Então vamos partir para o princípio para entender como que nós vamos fazer esse diagnóstico. Bem, lembrando que aqui eu tenho a lanterna, eu tenho aqui a minha lanterna traseira, tá? Eu tenho a minha bateria aqui na frente. E para que essa lanterna funcione, eu preciso de um aterramento que já está aqui na carroceria. E eu tenho um positivo que vai vir por essa via aqui, ó. Vai vir por essa via um positivo. Bem, então vamos entender como que esse positivo vai chegar até a lanterna para que ela funcione. Eu preciso entender o sistema para que eu possa fazer o diagnóstico. Bem, então eu tenho a bateria, o meu aterramento ou o massa já está aqui na carroceria aqui na frente. Da bateria vai sair um positivo que vai para a caixa de fusível interna dentro do carro. Da caixa de fusível sai um positivo aqui, ó, e vai para minha chave de seta. A chave de seta, quando eu viro a alavanca dela para frente, ela faz um chaveamento e permite que o positivo passe por dentro dela, que é o que está aqui, ó. O positivo vai circular dessa via por dentro da chave de seta e vai sair na via amarela que está aqui, que a gente está vendo. Aí ela vai chegar nesse fusível que está aqui, vai passar por dentro do fusível, né? De fusível de proteção, vai sair na outra perna do fusível, vai descer por dentro da caixa, aqui, que é a caixa de fusível, e vai sair nessa via que está aqui embaixo, certo? Quando ela percorrer essa via, mais ou menos perto da coluna, do lado do motorista ou embaixo do banco, depende muito do carro. Geralmente o chicote do carro ele não é inteiriço, né? Ele não sai inteiro de lá da caixa de fusível e vai até a parte de trás inteiro. Muitas vezes ele tem um conector que emenda o chicote no meio, que é esse conector que eu coloquei aqui. Esse conector, ele não sai só o fio da lanterna, ele sai vários fios ali, sai fio de luz de placa, de bomba, de limpador de para-brisa traseiro, que você pode se deparar com um conector parecido com esse, tá vendo? Ó? Cheio de vias, cheio de fios aqui, tá vendo? Então, pode ser que você depare com esse conector. Lembrando que ele não vai estar só a via da lanterna, vai estar com um chumaço de fio, tá bem? E esses fios estão tudo por baixo do carpete, passando por baixo de banco. Já imaginou? Você tem que arrancar carpete, banco para poder chegar no fio. Imagina que esse fio aqui, ó, ele tá encurto, ele tá preso em algum lugar que você não sabe. E aí? Vai desmontar tudo sem saber o que está fazendo? Não, eu preciso entender como que o sistema funciona. E é isso que nós estamos fazendo. Bem, então, quando eu ativar a minha chave de seta, a alimentação vai passar pela chave de seta, vai vir por essa via e vai fazer a minha lanterna funcionar. Vamos ver se isso vai acontecer realmente. Eu vou ativar, desativar aqui o meu marcador e vamos ver se realmente é isso. Bom, vamos ativar a chave de seta. Bem, começou a alimentar. Vamos ver se a lanterna funciona. Funcionou! Então agora a gente já sabe como que o nosso sistema funciona. Muito bem, isso é um exemplo simples, mas você vai entender lá na frente o que nós vamos utilizar, o que isso vai nos ajudar. Beleza? Vamos para frente. Muito bem. Então tá aqui, ó. Deixa eu colocar o meu marcador. Então qual que é a reclamação do cliente mesmo aqui? A reclamação do cliente é que a lanterna traseira não funciona. Então vamos lá, deixa eu clicar aqui, ó. Não funciona, realmente a lanterna não funciona. Bom, e agora? O que a gente vai fazer? Primeiro, lembra que eu falei das 4 etapas? Qual que era as 4 etapas? Primeiro, lembrando que antes das 4 etapas vem a gente conhecer o sistema para mexer. No slide anterior a gente aprendeu como que funciona esse circuito. Tranquilo? A gente já sabe como que ele funciona. Então,
essa etapa já foi. Agora, o que a gente precisa fazer? Precisa certificar o sintoma, confirmar se realmente o sintoma existe. Então, vocês viram que eu já cliquei aqui e a lanterna não funciona. Então, o meu sintoma já está confirmado. Muito bem. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso descobrir a falha. Por que a lanterna não funciona? Depois eu preciso o quê? Descobrir a causa dessa falha e depois descobrir quando começou a apresentar esse sintoma. Tranquilo? Então agora a gente já confirmou o sintoma. Realmente, o que o cliente está falando é verdade. A lanterna não funciona. Então vamos para frente. Muito bem. Então a gente vai lá na caixa de fusível, não é verdade? E a gente vê que o meu fusível está queimado. O fusível está queimado. Se está queimado o fusível, a lanterna não vai funcionar. Tranquilo? Só que tem um detalhe, pessoal. Fusível não queima. Aprenda isso, fusível não queima. Fusível, quando ele queima, é porque ele sofreu uma sobrecarga. O que é uma sobrecarga, Pedro? Sobrecarga é porque passou por ele uma corrente, uma amperagem maior do que ele suporta. Então, isso a gente vai aprender lá na aula de eletricidade básica. Aqui é só para você ter uma noção da nossa investigação e diagnóstico. Muito bem. Então, a lanterna não funciona porque a lanterna não funciona é o nosso sintoma. Tranquilo? E a falha? A falha é o fusível queimado. Muito bem. Então, o que a gente faz agora? Olha só, lembrando que toda essa fiação, tudo isso aqui está embaixo do carpete, o carro está montado bonitinho conforme a gente viu lá atrás. E agora, vai desmontar tudo sem saber o que está acontecendo? Não. O que a gente faz? Olha só, a gente remove o fusível do local. Tem pessoas que eu vi por aí, nas oficinas que eu andei, ele coloca o fusível queima. Ele não vai atrás do diagnóstico, ele pega um fusível maior e coloca. Para ver se o fusível queima. Cara, se está queimando é porque tem curto. Alguma coisa está errada. Bem, agora o que a gente vai precisar fazer? A gente já sabe que o nosso fusível está queimado, então é a nossa falha. Agora a gente precisa confirmar qual é a causa. Então vamos entender a causa. Bem, coloquei o meu multímetro aqui pendurado. Eu não usei os cabos original do multímetro porque senão ia ficar complicado para a gente entender aqui, tá? Mas a função é a mesma. Então vamos lá. Eu peguei a ponta comum do meu multímetro e coloquei no massa. Pode ser direto lá no polo negativo da bateria, como pode ser em qualquer lugar da carroceria do carro, não tem problema. Peguei a minha outra ponta do multímetro e coloquei na parte do fusível. O fusível tem duas pernas. Uma perna ele recebe, a outra perna ele passa. E ele passa para onde? Para a lanterna traseira. Então eu coloquei na perna do fusível, aqui do encaixe do fusível, para onde passa para o funcionamento da lanterna. Então, se tiver algum curto aí, a gente vai achar. Bem, o que eu faço agora, pessoal? Nunca eu começo um diagnóstico pelo lado mais difícil. O diagnóstico se começa pelo lado mais fácil. Porque, pensa bem, quando você joga a água, pega um balde de água e joga em algum lugar. A água, ela corre para o lugar mais difícil? Não, ela procura um lugar mais fácil para ela sair. A mesma coisa é a eletricidade. A eletricidade também, ela procura o lado mais fácil. E o nosso diagnóstico também tem que usar essa tese. A gente tem que começar pelo lado mais fácil. Bom, coloquei o meu multímetro aqui na ponta do fusível que sai para a lanterna e mudei a escala do meu multímetro para o valor de resistência mais baixa. Cuidado, que tem gente que usa a escala de teste de diodo, que dá aquele bip, né? Para fazer teste de continuidade. Cuidado com isso. Teste de isolamento e continuidade. Cuidado, a gente tem que fazer os dois testes. Isolamento e continuidade. E aqui o que nós estamos fazendo são testes de
isolamento. O que é isolamento? É certificar que realmente o nosso sistema, o nosso circuito não existe nenhum curto. Muito bem. Então eu coloco a escala do meu multímetro na escala mais baixa de resistência. Se você quiser usar a parte do diodo, você até pode usar, desde que você saiba qual que é o valor de resistência do circuito que você está medindo. Bem, e agora, para ficar mais fácil, o que a gente faz? A gente vai lá e desconecta a lanterna e tira a lâmpada, porque a hora que eu medir aqui, eu não vou pegar a resistência da lâmpada, para isso não confundir o meu diagnóstico. Então eu tiro a lâmpada da lanterna e deixo a lanterna pendurada, conectada. Mudou o meu valor do multímetro? Não, você pode ver que o meu valor do meu multímetro ele permanece em um circuito aberto. O que é circuito aberto e circuito fechado no multímetro, Pedro? Nós vamos aprender isso na aula de eletricidade básica, mas vocês podem ver que eu coloquei o multímetro aí, a gente desconectou a lanterna e o meu circuito continua aberto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que da ponta do meu fusível, da saída do meu fusível até a minha lanterna, eu não tenho nenhum curto, porque se eu tivesse curto, o meu valor do multímetro aqui, ó, ele ia ser 0, 0, né? Ia encher de 0 aqui, ó. Ser de 0 aqui, ó. Então, como ele apareceu 1, significa que o meu circuito está aberto, então eu não tenho curto. Então a gente começou o diagnóstico pelo lado mais fácil, que foi tirando a lâmpada, né? Deixei a minha lanterna montada, porque se eu tivesse algum curto na trilha interna aqui da lanterna, o meu multímetro já ia aparecer o meu valor ali de 0, 0. Tranquilo? Então aqui já matamos que entre a lanterna e a minha caixa de fusível está perfeito, eu não preciso desmontar o carro para procurar o curto. Legal? Olha o tempo que a gente já ganhou. Tem mais. Então vamos para o próximo slide. Agora a gente já sabe o sintoma, que é o reclame do cliente. A gente já achou a falha e agora a gente está investigando para saber o que causou esse defeito. O que causou essa falha. Vamos para o próximo slide. Muito bem. Continuando aqui, pessoal. Agora eu passei a ponta do meu multímetro para a segunda perna do fusível. Olha o que apareceu no meu multímetro. 0, 0, 0. Ou seja, o meu circuito está fechado. Isso caracteriza um curto no circuito. Lembra que no slide anterior, o meu sistema aqui para trás, ó, tá perfeito? Agora eu coloquei na outra perna do fusível e me deu 0, 0 lá no meu multímetro. Então, daqui, dessa perna, até por essa via aqui, né? Até chegar a minha chave de seta e até sair da minha chave de seta voltando para a caixa de fusível, eu tenho um curto no meu circuito da lanterna. E agora? O que eu faço? Vou desmontar o carro? Não, vamos começar pelo lado mais fácil. Qual que é o lado mais fácil? Embora nós já testou esse circuito aqui, pessoal, a gente já testou. Mas se você tiver com dúvida de ter algum relé ou algum módulo aí no meio do caminho que pode estar gerando retorno, o que você faz? Você começa a eliminar por etapas, começa a tirar componentes do circuito, mas de uma forma, numa sequência pelo lado mais fácil. Então, qual que é o lado mais fácil aqui? Qual que é a primeira etapa mais fácil para a gente começar? Mais fácil é tirar a lanterna. Mais fácil é tirar a lanterna. Então, vamos tirar a lanterna? Vamos ver se muda o valor do meu multímetro. Meu multímetro está pendurado. Se o meu curto for na lanterna, na hora que eu tirar a lanterna, vai sumir o curto. Beleza? Então, vamos tirar a lanterna? Tire a lanterna. Permanece o curto. E agora? O que é mais fácil? A gente arrancar o carpete, arrancar banco, arrancar chicote? Ou a gente desmontar esse conectorzinho aqui para ver se o curto vai estar do conector para trás ou do conector para frente? Vamos tirar o conector? Vamos tirar? Tirei o conector, pessoal. Continua o curto. E agora?
Qual é mais fácil? A gente tirar a caixa de fusível ou tirar a chave de seta? É lógico, né, pessoal? A caixa de fusível vem com chicote tudo clipado. Para você desmontar é um puta trabalho. O máximo que você consegue fazer é baixar a caixa de fusível, mas desmontar ela do chicote é bem complicado. Então o que é mais fácil? Tirar a chave de seta. Se o meu curto tiver na caixa de fusível, a hora que eu tirar a chave de seta, o meu curto provavelmente vai continuar. Agora, se eu tirar a chave de seta e sumir o meu curto, o meu problema pode estar na chave de seta. Então vamos ver? Olha lá, pessoal. Tirei a chave de seta, sumiu o curto. Bom, e agora? Tá resolvido o problema? Então, ó, certificamos o sintoma, achamos a falha. O que mais? Descobrimos a causa da falha. Agora faltou a investigação e quando começou. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer com isso, pessoal? Eu vou ter que investigar o meu cliente se isso começou depois que ele colocou um engate, se depois que ele instalou um acessório, se depois que ele ligou um rádio. Tem que saber o que aconteceu. Ou se de repente o cliente fala, olha, não instalei nada, o carro está bonitinho do jeito que sempre tive esse carro, então provavelmente você tem um defeito na nossa própria chave de seta. A chave de seta não aguentou, derreteu, os conectores entrou em curto, tranquilo? Mas tome muito cuidado, viu, pessoal, que isso acontece muito quando a pessoa altera as lâmpadas de lanterna, coloca lâmpada de LED, coloca lâmpada de LED na placa ou lâmpada de LED na frente, na lanterna dianteira. Às vezes a amperagem que passa a ser consumida, dependendo, tá? Que às vezes a lâmpada de LED ela consome menos, mas nunca se sabe a ligação que o pessoal faz. Então começa a passar uma amperagem muito grande por dentro da chave de seta, aí se esquenta e derrete e a chave de seta pode entrar em curto. Então tem que investigar. E quando começou? O cliente falou que parou o carro na casa dele e foi ligar a lanterna à noite para sair, a lanterna já não funcionou. Bem, se realmente aconteceu isso, e o carro é original, não tem nada de acessório que foi instalado, não foi mexido em nada, então realmente a gente tem aí uma afirmação que o defeito é a chave de seta. A peça realmente estava com defeito. Não é nada que causou defeito na chave de seta. Então a gente concluiu o nosso diagnóstico, esse carro vai ser reparado e não vai dar retorno para a tua oficina. Muito bem, e isso a gente vai explorar muito mais nas outras aulas referente à investigação e diagnóstico. Bem, agora eu quero te fazer um convite. Todas as quartas-feiras, às 19h37, a gente vai fazer lives ao vivo. Eu vou fazer, né, live ao vivo para tirar dúvida dos conteúdos postados. Então, estou te aguardando. Grande abraço, meu amigo. E até a próxima.